E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor William Collier, estou aqui pelo Max para a gente resolver essa prova aí que aconteceu há poucos dias de soldado da Polícia Militar. Pois é, pessoal, na minha opinião, inicialmente foi uma das provas mais absurdas que eu já vi na minha vida, né? Uma prova que acho que confundiu saber o que é você fazer uma prova difícil. Inicialmente, a gente tem que lembrar que é uma prova de ensino médio, né? Então, esse difícil tem que ser um difícil para o ensino médio. Outra coisa é que você não precisa, né? Eu acho que isso é entendimento meu e de diversos outros professores, não é necessário que você formule mal uma questão para que ela seja uma questão difícil. Você pode trabalhar uma questão clássica, uma questão importante, de maneira difícil e de acordo com o nível, né? Infelizmente, a Exatos não seguiu essas recomendações, digamos assim, né? Como se não bastasse na prova de oficial terem anulado cerca de 14 questões no total, agora provavelmente vão ter que anular mais algumas, né? Entre as de história, eu acredito que 3, né? 3 de 5, né? Para você ver, de 5 questões, o que é esperado? De 5 questões, o esperado é que a prova não seja tão difícil, né? Por quê? Porque se fizer uma prova muito difícil, os alunos vão ser reprovados, né? Vão ser eliminados porque não atingiram. E isso foi o que aconteceu, né? Quer dizer, está para acontecer. Seja em história, geografia ou informática, principalmente essas 3 disciplinas. No nosso caso aqui, a gente vai abordar hoje a prova de história. Vamos mostrar como a banca, infelizmente, não soube escolher, né, bons assuntos. A gente tem tantos assuntos interessantes no nosso edital e ela não teve o cuidado de escolher esses assuntos. Por exemplo, segundo reinado, não foi falado do segundo reinado, né? Você podia fazer uma brincadeira ali com as leis relativas à escravidão, o tráfico negreiro, né? Você podia falar sobre a independência, mais propriamente dita, ela vai trabalhar a independência aqui de uma maneira absurda. Enfim, vamos dar uma avaliada aqui, pessoal. Vamos começar aí. Essa prova aqui, vocês podem reparar que a imagem de repente não esteja muito boa. É porque foi a prova retirada da Exatos e ela meio que escaneou a prova e disponibilizou. Então não dá para passar para PowerPoint e fica um pouco prejudicada a imagem. Mas você pode entrar no site da Exatos ou com a sua prova mesmo em mãos e baixar a prova verde, tá bom? Se a sua prova for a branca, for alguma outra, não tem problema. O que vai acontecer é que a ordem das questões e das alternativas vão se alterar, mas são as mesmas questões, ok? Então vamos analisar aqui as 5 questões de história da prova verde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão 21. Assinale a alternativa correta. Na Exatos é muito necessário, você não pode dar mole com isso, porque vocês devem ter reparado que diversas questões ele pedia incorreta, né? Então isso é muito importante você destacar. Nesse caso ele queria correta. Assinale a alternativa correta quanto às afirmativas abaixo sobre a insurreição pernambucana. Beleza, William, é um tema até que interessante, né? Tudo bem. Insurreição pernambucana, bacana. Só que olha o nível da questão, né? Porque você tem uma questão com 4 alternativas, né? E você tem que falar quais delas estão corretas. E a gente vai reparar que todas estão corretas. Então já começou com uma prova, com uma questão de um nível bem elevado. Porque o aluno, o candidato, ter coragem de marcar que uma questão, todas as alternativas estão corretas ou todas as alternativas estão erradas, é bem difícil. Seja qual for a matéria, seja qual for a disciplina, qual seja o nível que for, até para superior. Beleza? Então ela já começa assim, vamos dar uma avaliada? A insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil. Beleza, tranquilo. Em meados do século XVII, sem problemas, né, pessoal? Beleza. Eu acho que poderia ter feito uma questão mais interessante, mas tudo bem. Está correta a 1. 2. Representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses. Perfeito. Comandados principalmente por João Fernandes Vieira, realmente era um dos principais, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Bacana, William, tá correto, tá atendendo, né? Tá atendendo. Vamos continuar. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também dos índios potiguares. Aqui, muita gente acabou marcando como errada. Não estava errada não, tá, pessoal? Realmente ocorreu esse auxílio,
tá? Muita gente achou que essa estava errada, e até pelo aquele medo, né, que existe do candidato de marcar que todas estão corretas. Então, quando chegou nessa parte aqui, o aluno ficou com medo. Muita gente comentou, William, mas os negros não foram libertos apenas em 1888. Filho, a abolição da escravatura é em 1888, tá? Mas existiam negros libertos antes disso, ok? E vamos lembrar que muitas vezes escravos eram usados nas guerras e era prometido para eles a alforria, né? Era prometido para eles que eles iriam ser livres após ajudarem nas revoltas, nas guerras, nos conflitos, ok? Então não tem nenhum problema também não. 4. A posição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses. Pessoal, está correta também, tá? O gabarito da Exatos foi a letra D. Todas as alternativas estão corretas, sem maiores problemas, tá bom? É uma questão de nível bem difícil, eu acredito. Sempre acho que é uma questão que todas sejam corretas ou todas sejam incorretas, seja uma questão de um alto grau. Então ela já começou a prova assim, né? Vamos lembrar que ela poderia ter feito outras questões, e não poderia ter relacionado o final da União Ibérica, o período holandês no Brasil e a crise do açúcar, não poderia ter feito uma questão um pouco mais interessante, relacionando esses três? Não seria mais clássico, não seria mais bacana? Bom, com certeza, né? Mas até aí vai, né? Pelo menos está de acordo com o edital, tá beleza a questão, não tem o que se reclamar. Então, na questão 21, não há recurso, tá bom? Realmente todas as alternativas estão corretas e a gente não pode falar que por a questão estar difícil, ela vai ser anulada por causa disso, né? Eu sei que era uma prova de ensino médio, mas tudo bem, uma questão difícil é válida, não tem nenhum problema, não há o que se falar em anulação nessa questão. Beleza, pessoal? Agora vamos já para a próxima, se eu não me engano, é a famosa questão do genipapo, né, pessoal? Aí pegou muita gente, e eu vou te dizer, vou ser sincero, pegou até professor. Porque isso aqui não tem, olha só isso aqui é maldade no coração, e talvez nem maldade, pessoal, eu não entendo. Quando eu vi essa questão, eu fiquei me perguntando o porquê dessa questão. Se foi uma questão, eles pensaram em fazer uma questão de nível difícil, péssima ideia, né? Não há necessidade de você utilizar uma questão que é muito pouco abordada historiograficamente, que não está em diversos livros clássicos de história, né? Para você fazer uma questão difícil. Você pode tratar um tema recorrente sem problema nenhum. Você trabalha um tema recorrente, tantos temas interessantes, né, que ele poderia ter abordado dentro do edital e de uma maneira média ou difícil. E não, ele escolhe isso aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho? A Batalha do Genipapo, pelo amor de Deus, isso aqui vai ficar para a história. Ocorrida no dia 13 de março de 1823, foi um confronto. Gente, essa questão aqui tem que ser anulada, tá? Não tem erro. Conversei com diversos colegas de profissão, diversos historiadores, né, professores de história, e muitos deles nem sabiam, nunca nem tinham ouvido falar na Batalha do Genipapo. Eu, quando li isso, eu lembrei de, sei lá, acho que no terceiro ou quarto período da minha faculdade, o grande mestre, professor Edmundo Tavares, um abraço, se eu estiver me assistindo, o professor mais antigo da UERJ, né, uma lenda lá da UERJ, uma vez comentou, né, ele comentou rapidamente, se eu não me engano, então eu ouvi falar na faculdade disso, mas nunca li nada a respeito, né? Imagina o aluno, né? E isso não coloquei no meu material. E não me sinto culpado por causa disso. Quando eu lecionei, a nossa equipe Max está aí desde 2012, concurso de soldado para PM. Eu não conheço ninguém, não só do Max, mas de outros grandes cursos também, que tenha abordado a questão do genipapo. Até porque, se eu fizesse, seria criticado. Porque é algo que... Por que você está ensinando isso para o seu aluno? Né? Qual é a possibilidade disso cair em questão? Eu nunca vi, e até agora nenhum professor veio para mim falar, que tenha visto uma questão sobre a Batalha de Genipapo. Nunca, né? Então, simplesmente a Exatos quis introduzir este tema, que é um tema que não está nos livros, na maioria dos livros de história, né? Que nem no Piauí, muita gente sabe, quis usar essa questão numa prova de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nível médio.
Então, só isso já é o suficiente para que a questão seja anulada. Ok? Para completar, o gabarito dado foi considerado, letra B, considerado fundamental no processo de independência e consolidação do território nacional. Beleza. Então é considerado fundamental no processo de independência e não está escrito na maioria dos livros de história? Como é que fica isso? Eu fico me perguntando por que dessa questão. Quiseram colocar uma questão difícil e pegaram algo que é absurdamente, sei lá, que ninguém conta em lugar nenhum? É isso? É esse o conceito de questão difícil? Não entendo. Né? Ou então é falta de preparo? Eu prefiro não acreditar nisso. Seja falta de preparo, é um especialista que tem experiência em elaborar questões de história. Né? Não estou falando que é isso, mas o que aparenta é isso. Né? Se não se sabe, uma das nossas biografias, trouxe até aqui para mostrar para os senhores, o queridíssimo Koshiba, História do Brasil, né? Luiz Koshiba e Denise Mazin Fraise Pereira. Nosso querido Koshiba, o livro bom, William, o livro excelente. Tá? Esse livro aqui foi da minha irmã, esse livro. Né? Minha irmã hoje já está batendo seus 50 anos de idade, um excelente livro. Né? Eu não me recordo de ter escrito nada sobre a Batalha de Genipapo aqui. Não me recordo. Né? Então, um do nosso livro, da nossa biografia, não consta. Outro, livro clássico, né? Grande doutor, Boris Fausto, professor da USP. Né? Talvez seja o livro mais clássico quando você vai fazer uma prova de vestibular, de ensino médio, né? Enem, vestibulares, militares, etc. O livro do Boris Fausto é referência, tá? Mesmo que não conste na biografia, ele é referência para qualquer um. Né? Também não li nada sobre. Né? Lógico que eu não ia trazer uma biblioteca aqui para mostrar para vocês, mas fica a dica. Né? Se a Exatos está com essa dificuldade de elaborar questões de história, né? Questões interessantes e de um nível apropriado para fazer suas provas, liga para mim, tio Will, tá? William Collier, aqui, professor do Max. Eu prometo que eu elaboro provas bem interessantes, com temas bem relevantes, né? Diferentemente do ocorrido, tá? E que vão de acordo com o nível da prova, ok? Então liga para mim, Exatos. Vamos lá. Questão para anular, né? Então o que eu vou botar no meu recurso, William? Que essa Batalha de Genipapo não está na maioria dos livros de história. Que nas bibliografias, nas obras clássicas utilizadas para o estudo de história de nível médio, não consta. Tá? Então não é cabível que você coloque uma questão dessa. Muitos professores altamente experientes não conhecem sobre a Batalha de Genipapo. Então, não é cabível que se coloque uma pergunta sobre a Batalha de Genipapo, que ainda considerando fundamental no processo de independência e consolidação do território brasileiro. Porque se a gente quiser trazer questões para debater, então o que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma questão, tem vários estudos que falam que a escola de Sagres não existiu. E aí? Vou trazer essa questão para abordar e discutir com alunos numa prova de ensino médio? Que absurdo é esse, William? Não. Eu vou trazer questões de discussão que não estão ainda no pleno, não tem um pleno debate, nem academicamente, e muito menos em provas, nunca teve uma questão sobre isso. Nunca. Me apresento, não conheço uma questão sobre isso. Né? Então, vou trazer esse tipo de questionamento para uma prova? Não. Isso não é cabível, isso é passível de anulação, sem dúvida nenhuma. Né? Não consta nas principais biografias, tá? Nas principais obras sobre o tema, e falar que é considerado fundamental no processo de independência, vai trazer essa discussão para cá? Não, esse não é o lugar. Desculpa aí, Exatos, tá? Vamos para a próxima. Aqui Exatos mostrou que ela pode trabalhar uma questão clássica, né? Parabéns, Exatos. Parabéns. Né? Depois de vir do Genipapo, ela vai e coloca pelo menos uma questão clássica, né? Mostra que, sabe, quando quer, sabe elaborar uma boa questão, né? 23. O sentido da colonização, olha que clássico, usou o Caio Prado Júnior, né? Historiador tradicional, né? Pô, perfeito. Essa é a ideia, Exatos. Siga esse caminho. O sentido da colonização, a atividade colonizadora europeia aparece como desdobramento da expansão puramente comercial. Ótimo. Passou-se da circulação para a produção, no caso português. No caso português, esse movimento realizou-se através da agricultura tropical. Show! Interessante, né, o trecho que ele colocou. Os dois tipos de atividade, circulação e produção, coexistiram. Isso significa que a economia colonial ficou atrelada ao comércio europeu. Opa! Atrelada
ao comércio europeu. Deu uma dica ainda aqui. Segundo Caio Prado Júnior, o sentido da colonização era explícito. Pô, Exatos, parabéns, né? Fez uma questão aí, pelo menos clássica. Trouxe finalmente um tema, pô, bem recorrente, trouxe um historiador de nome, né? Bacana. Agora sim, né? Agora sim, William. Mas a questão ainda foi difícil, William. Essa questão foi difícil também. Não foi mole, a prova de história não foi moleza, não. Mas pelo menos um tema clássico, um historiador clássico, bacana. Vamos avaliar as questões. Como elemento da expansão mercantil da Europa, regulado pelos interesses da nobreza. Então estava ali para atender os interesses da nobreza, era isso? Era esse o sentido? Era explícito assim, dessa forma? Não. Fornecer produtos tropicais e minerais, olha só que bacana, produtos tropicais e minerais para o mercado externo. Pô, a gente até sublinhou lá, né? Mercado europeu e tal. Pô, bacana, Willi, isso aí é a nossa alternativa? Sim. Letra B, fornecer produtos tropicais e minerais para o mercado externo. Realmente, Caio Prado Júnior fala aí como uma empresa colonial. Na verdade, a ideia é que você pegasse tantos produtos tropicais quanto os minerais e fosse vender no mercado, utilizá-los no mercado externo, no mercado europeu. Né? Sempre funcionou dessa forma. Tudo bem? Por exemplo, quando a gente começa a pensar o porquê do açúcar, entre outros elementos, tinha uma vendagem boa na Europa. Né? Tudo bem que o Brasil ele ficava nesse momento aí de produzir a matéria-prima e a Holanda refinava e distribuía. A grande parte do lucro estava com a Holanda, né? Tem a ver com a nossa questão passada. Né? Tudo bem, bacana, mas tinha uma boa vendagem. O próprio pau-brasil, no período pré-colonial, ele tinha um certo interesse, né? Ele era usado para fazer algumas navegações, para atingir tecidos pelo sua cor avermelhada. Bacana. Então sempre se pensava esse produto, ele vai atender ao comércio europeu? Vai. Então ela funciona como uma empresa colonial, William, da qual a ideia, o sentido é fornecer produtos tropicais e minerais para o mercado externo? Sim, perfeito. Né? Agora sim, a banca está se pautando no Caio Prado Júnior. Tá bacana. Analisa as próximas, William, sem problema. A colônia transforma-se em um instrumento de poder da metrópole. Questão interessante, né? O fio condutor, a prática mercantilista, visar essencialmente o poder da própria burguesia? Não. Não visava essencialmente o poder da própria burguesia. Visava funcionar como uma empresa colonial da qual fornecesse produtos tropicais e minerais para o mercado externo. Sem problema, beleza? Mas interessante essa aqui, William, eu sei. Foi mais uma vez uma questão que não foi fácil. Né? Apesar de eles terem colocado, foi uma questão clássica, tá tranquila, não tenho que debater nessa questão, não cabe recurso nenhum aqui, mas não foi fácil. D. Na centralização do poder como condição para os países saírem em busca de novos mercados. A centralização do poder ela fez parte também, tá? Só que não tem tanto a ver como relacionado à nossa pergunta. Tá? Vamos lembrar que os fatores que tornaram possível esse período das grandes navegações, esse pioneirismo ibérico, sobretudo o português, né, foram a centralização administrativa, sem problema nenhum. A gente já vai ver uma questão que aborda um pouco isso, né? A centralização administrativa, ou seja, essa ajuda aí, né, entre monarquia e burguesia. A burguesia dava empréstimos para a monarquia dava segurança, né, e incentivava essas grandes navegações, essa grande empreitada. A escola de Sagres, né, que tinha toda a produção tecnológica possível, as grandes navegações da época, né, a própria posição geográfica, tá bom? A busca de novas rotas, pois a rota antiga estava fechada, entre aspas, aí, né, a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso, que vai ter uma questão que vai abordar também. Né? Então ocorreram diversos fatores para que a expansão ocorresse. Tudo bem, sem problema. Só que aqui o sentido é o quê? É fornecer produtos tropicais e minerais para o mercado externo, sem problema nenhum. Questão interessante, né? Difícil, William? Difícil, mais ou menos, né? Nem tanto. Boa. Que a Exatos tivesse seguido esse modelo aqui, beleza? Não foi o que aconteceu, infelizmente, mas essa aqui, pessoal, não tenho que falar em recurso não, tá bom? Gabarito aí, B, sem problema nenhum. Vamos indo, pessoal.
Aí vem mais uma questão interessante, né? Muita gente está falando em recurso para ela. Eu até entendo que seja válido o recurso também, vou explicar o porquê, né? Até vamos aprender a fazer prova, né? 24. Após a deflagração da Revolução de Avis, Portugal passou por um processo de mudanças onde não podemos afirmar que. Então ele fala após, tá bom? Após a deflagração da Revolução de Avis. Tá? Só lembrando rapidamente, isso eu dei nas minhas aulas, outros professores deram também, porque tem a ver. O que acontece, pessoal? A gente está falando que, William, isso aí é para ser anulado, porque está antes, né, do período relacionado ao nosso edital. Tudo bem, mas sabe o que acontece? Para você explicar, como a gente estava falando ainda há pouco, para você explicar a expansão marítima europeia, né, para você explicar o pioneirismo ibérico, sobretudo português aí, você tem que falar da Revolução de Avis. Tem que falar. Né? Quem foi meu aluno, não só meu aluno, mas quem foi aluno do Max, teve aula com os diversos professores do Max, teve acesso a esse conteúdo, porque a gente tem que falar um pouco disso, mesmo que seja de maneira resumida, para você entender esse processo. Né? Então foi a partir desse momento em que houve aquela junção, né, onde a monarquia começou a ter o seu poder muito mais centralizado, e isso favoreceu aos burgueses, né? Isso favoreceu a essa empreitada, como a gente já falou, entre os outros motivos, escola de Sagres, etc. Isso foi um dos motivos que favoreceu. Então, tudo bem, é um pouco antes, mas é abordado sempre que você vai falar da expansão, você fala da Revolução de Avis. Tá? Você tem que falar para explicar como é que se iniciou, correto? Então, neste ponto, eu acho que não é cabível o recurso. O meu entender é que não é cabível. Eu sei que tem gente que acha que é cabível, tudo bem, entendo, respeito. Mas eu acho que tem um ponto a mais aqui, né? Eu acho que cabe recurso por alguns outros motivos. Vamos reparar? Onde não podemos afirmar que, ele fala após, né? Então, após tem o quê? Você tem a centralização, logo você tem a centralização administrativa, parte para as grandes navegações. Bacana. A nacionalização dos impostos, leis e exercícios favoreceram a ascendência das atividades comerciais de sua burguesia mercantil. Perfeito, podemos afirmar isso sim, tá? Ele quer o que não podemos afirmar. B. A prosperidade material alcançada por meio desse conjunto de medidas ofereceu condições para o investimento em novas empreitadas mercantis. Né? Pô, perfeito, William. Né? O que a gente está discutindo aí. Bacana. Então, não é a nossa questão ainda. C. Aí vai começar a brincadeira. Aliás, já começou. C. Parte desse câmbio de mercadorias era intermediada pelos italianos genoveses que, via mar Mediterrâneo, introduziram as especiarias orientais na Europa. Aí que tá. A banca marcou essa alternativa aqui. Tá? A gente já vai olhar a D. Eu acho que a questão foi uma formulada. Tá? Se tivesse que marcar uma, tivesse certeza que ela não fosse anular, também C. Até porque a gente já vai ver a D. Parte desse câmbio de mercadoria era intermediada pelos italianos genoveses que, via mar Mediterrâneo, introduziram especiarias orientais na Europa. Cara, isso aqui aconteceu. Né? Ele está falando após. Após, continuou a acontecer. Tá? Ainda era uma rota importante. Então, acho que a questão foi mal formulada. Tudo bem que logo depois, logo com a centralização administrativa e os outros fatores, começaram a buscar uma nova rota. A ideia era essa, né? Como o antigo caminho, a rota tradicional, estava fechada, estavam cobrando muito caro, né, para que se passasse os produtos por ela, falaram, eu não posso perder esse comércio com as Índias, então eu tenho que buscar uma nova rota e foi trabalhada uma nova rota. Né? Os elementos que a gente já falou foram favorecidos para essa expansão. Beleza. Só que isso aqui continua acontecendo. Né? A questão não deixa bem claro isso. Ela fala o que não pode se afirmar após isso. Isso aqui continua acontecendo. Então pode se afirmar que isso aconteceu sim. Tá? Vamos avaliar a D?
Então é D, William. Como é que é? Você acha que deveria ser a D? Não. Eu acho que a questão deveria ser anulada. Nesse período, as principais rotas comerciais estavam voltadas no trânsito entre a Ásia e as nações mercantilistas europeias. Eu vi alguns gabaritos comentários marcando essa. Né? A Exatos não marcou, a Exatos marcou a C, beleza? Mas eu vi gente falando que seria essa aqui. Cara, na verdade, a minha opinião sincera sobre essa questão é que ela deveria ser anulada, principalmente porque não existe uma resposta aqui. Tá? A C continua acontecendo. Tá? Ainda existia um domínio das rotas tradicionais, continuou existindo. Portugal, aqui um pouco depois, começou a partir para uma nova rota. E, nesse período, as principais rotas comerciais estavam voltadas no trânsito entre a Ásia e as nações mercantilistas europeias. Sim. E aí, William, então você acha que não tem uma alternativa correta? Sim, é. Eu acho que todas fazem parte. Né? Então, o que acontece? Questão mal elaborada. A questão pode ser anulada, pois foi mal elaborada e não existe uma resposta correta. Eu acho que a questão deve ser anulada por causa disso. Beleza? Ela marcou a C, tá? Mas a C também continua existindo, a D também, todas. A, B, C, D e E. Então, não existe uma que não se possa mencionar conforme a pergunta queria. Conforme era a pergunta, a questão 24. Então, ela elaborou uma questão da qual entre as alternativas não entendo que poderia ser marcada nenhuma delas. Tanto é que houve divergência. Né? Teve alguns professores que, tendo que optar por umas, marcaram essa aqui, outros, assim como eu, marcaram a C, que foi o gabarito de exatos, mas que, enfim, não é essa a questão é de interpretação, né, de o que é o correto mesmo nessa questão. Então tem gente que marcou a D, tem gente que marcou a C. Né? Mas a ideia real é nenhuma delas. Não existe uma opção correta para essa questão. Tá bom? Tudo isso continuou acontecendo. Beleza? Então vamos para a questão 25, pessoal. Então, William, você está falando aí que pode ocorrer o recurso do GNPAP, já explicamos o porquê, com certeza. Né, de todas, acho que é a pior mesmo, é que tem que ser anulada, pelo amor de Deus, né, pela lisura da prova. Agora a gente está falando dessa também, porque você acredita que houve esse conflito, gente marcando a C, gente marcando a D, que na verdade não haveria uma resposta, sim, eu acho isso. E teremos agora a questão 25, que eu acho que deve ser anulada também. Que isso, filho? 3? Sim. Vamos dar uma olhada? No plano interno. Se eles não aceitaram o recurso, vai ser por causa disso. Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muitos daqueles que viviam das regalias oferecidas pela coroa portuguesa. Quem foi meu aluno sabe disso. Tive esse sonho faz mais ou menos um mês. E, inclusive, no último aulão de sábado, véspera da prova, dei aulão em Teresópolis, depois na Tijuca, eu revelei isso novamente, que eu sonhei que ia cair uma questão sobre o Marquês de Pombal. Não estou brincando, quem foi meu aluno sabe que é verdade isso. Aí eu falei, galera, Marquês de... Aí muito aluno fala, pô, professor, você acha tão importante e tal? Eu falei, cara, realmente tem outros fatores mais interessantes, né? Mas tem muita importância também e tal. Vários... Mas por quê? Eu falei, porque eu sonhei. Eu falava, olha, acho que vai cair porque eu sonhei com isso. Tá? E aí fui, explanei o tema para eles. Beleza. Então caiu porque você sonhou, William. E virou um pesadelo, porque olha só como é que ficou a questão. A. Incentivou o desenvolvimento de uma indústria nacional com pretensões de diminuir a dependência econômica do país. Beleza. Beleza, show, tá tranquilo, não é a questão. B. Aí começa. A expulsão dos jesuítas do Brasil. Vamos destacar essa. Por hora. C. A criação de várias companhias de comércio, incumbidas de dar maior fluxo às transações comerciais entre a colônia e a metrópole. A questão não quer uma medida que tenha desagradado, né, alguns que tivessem algumas regalias? Sim. Então, a A não desagradou. A C não desagradou. Vamos para D. O chamado erário régio tinha como papel
controlar os gastos do corpo de funcionários reais e, principalmente, reduzir os seus gastos. Esse foi o gabarito da banca. Beleza, né? Concordo, realmente isso aqui desagradou, né? Desagradou uma parte que tinha regalias. Bacana, então ele é legal, então é D, não tem problema? Não tem problema. Porque olha só aqui, a expulsão dos jesuítas do Brasil. Os jesuítas não tinham regalias? Tinham. Não foram feitas diversas reformas que foram contra os jesuítas, entre elas a expulsão deles, a laicização do ensino, começar a separar o ensino, aí desse ensino jesuítico, separar o ensino da igreja, não começou a acontecer isso? Começou. Não, houve até confisco de bens de jesuítas? Sim. Então ele está dizendo que aconteceram diversas medidas feitas pelo Marquês de Pombal que desagradavam aos jesuítas, e os jesuítas tinham, sim, regalias, e foram tiradas com essas medidas? Sim. Então está querendo dizer que também foi um grupo que foi prejudicado pelas medidas do Pombal? Sim. Então, por lógica, a questão, no meu ver, deve ser anulada, né? Porque foi mal formulada. Ok? Não é nenhuma viagem você falar isso, né? A gente sabe que muitas medidas que foram feitas pelo Marquês de Pombal, medidas relacionadas aos impostos, né? A gente sabe de tudo isso, beleza. E uma delas foi o horário régio, desagradou a essa parte? Desagradou. Mas vai dizer que as medidas adotadas relacionadas aos jesuítas não foram medidas que os desagradaram um grupo importante, não foram medidas que, no período deles, acabaram por... Olha só aqui, cara. Várias foram as medidas que desagradaram a esse grupo. Então, ele era um grupo que tinha regalias e que sofreu muito com diversas medidas adotadas pelo Marquês de Pombal? Sim. Então, a questão foi mal elaborada. Porque a D está correta. Perfeito. Agora eu vejo a B como correta também, mediante essa pergunta. Os jesuítas eram um grupo também que foi muito desprestigiado com essas medidas. Então, ao meu ver, essa questão deve sim ser anulada. Foi mal formulada. Tudo que ele colocou, A, B, C, D, todas foram medidas. Beleza. Tá? Agora ele quer aquelas que tenham desagradado a um grupo que recebia regalias. Aqui desagradou um grupo que recebia regalias e aqui também. Tá? Se ele tivesse focado um pouco mais a questão, né, falado aqui tipos de medidas, beleza. Mas não foi o caso. Não foi o que ocorreu. Então, eu entendo que a B pode ser considerada correta e a D também pode ser considerada correta. Então, mais uma questão passível de anulação. Beleza, pessoal? Vamos recapitular, então, só para finalizar rapidinho. Questão sobre insurreição pernambucana. Não cabe recurso. Questão de um nível bem alto, né? Você marcar que todas estão corretas é difícil, mas não cabe recurso. Questão sobre o genipapo. Cabe recurso? Com certeza cabe recurso, né? Não está em diversos livros, né? E você não encontra essa questão, nunca vi, não conheço ninguém que tenha visto uma questão sobre esse tema, né, em concurso público, nada disso, não tem questão sobre isso, tá? Então não cabe você trazer uma questão que não está na grande maioria dos livros de história para uma prova de segundo grau, né? Você querer inaugurar uma questão dessa forma. Cabe recurso, beleza. Questão do Caio Prado Júnior, boa questão, não cabe recurso, questão clássica, aí sim, a Exatos acertou, bacana. Questão sobre a Revolução de Avis, cabe recurso, a meu ver, né, porque aquilo tudo continuou, tá? Então não há uma resposta correta. Na questão do período pombalino, cabe recurso, duas perguntas possíveis, por ter sido mal elaborada, não ter focado que tipo de medidas que ele tomou. Os jesuítas eram também um grupo que tinha privilégios e que foi prejudicado, que se desagradou com essas medidas, tá bom? E temos, para finalizar, qual a outra que eu esqueci, pessoal? Não, foram essas as questões, né? Então, das 5 questões, 3 são passíveis de recurso. Façam recurso, né? Exatos. Vamos tomar mais cuidado, né? Prova de oficial já tivemos bastante problemas. Estamos tendo bastante problemas. Espero que essas questões sejam anuladas, né? Por uma lisura da prova. Bacana?
Qualquer coisa, se estiver precisando de um especialista, mais uma vez, o meu nome é William Collier, liga para mim, exatos? Beijo, me liga, um grande abraço para toda a família Max, tá bom? Estamos juntos aí desde 2012, proporcionando aí uma equipe de primeira para os nossos alunos. Uma boa sorte para vocês, meus queridos, e até a próxima.